Boa noite, pessoal. Peço desculpas pela confusão, nós tivemos um pequeno problema na internet, mas acredito que agora vai dar certo. Assim que a Camila entrar, nós já começamos a live. Pessoal, enquanto a Camila está entrando na live, eu aproveito para convidar vocês a conhecerem nosso site. Nós temos um blog com diversos artigos sobre direito de família, que inclusive são escritos pela Camila. Temos também artigos escritos por outros colegas que atuam em direito imobiliário, direito empresarial. A Camila está entrando agora. Acho que agora vai dar. Enquanto a Camila está entrando, eu aproveito então para lembrar que o tema de hoje é sobre regulamentação de visitas durante a pandemia. Nós tivemos várias ações judiciais pedindo a suspensão do direito de visita durante esse período. Houve o deferimento de várias dessas ações, migrando a visita presencial para a visita virtual. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oi, Camila, tu me escuta? Vocês me escutam? Sim, a gente só não está te vendo. Eu acho que Ah, tá. eu acho que está ao Hum, contrário. Aí, agora sim. Ah, perdemos a Camila. Acho que ela está com problema na internet. Caso nós não consigamos fazer hoje por causa da internet, a gente vai tentar remarcar para amanhã. Vamos ver se ela volta para a gente dar continuidade, então. Se eu consigo convidar ela de novo. vocês me escutam, Alexandre? Sim, sim, eu te escuto. Tá, então eu acho que a câmera tá só um pouquinho lenta, Tranquilo. tanto que eu não tinha percebido que ela tava. Agora que eu fui ver que ela tava invertida. Mas a gente pode começar a conversar até aparecer a imagem. Acho que a minha imagem, não sei se é o mais importante. Eu acho que a gente escutando já vai ficar bom. Pessoal, então, boa noite a todos. Nesta noite eu tenho o prazer de receber a Camila de Medeiros para fazer uma live conosco sobre regulamentação de visitas durante a pandemia. A Camila é nossa parceira na área de Direito de Família do escritório, e ela é mestranda em Direito e Sociedade pela Unilassalle, pós-graduada em Gestão Pública pela URGS, aliás, pela UFSM, pela Universidade de Santa Maria, pós-graduando em Direito Penal e Política Criminal pela URGS. Junto comigo, ela foi conciliadora no Juizado Especial Cível, e também ela é coautora do livro Temas de Direito de Família e Sucessões, coordenado pelo professor Carlos Silveira Noronha. Camila, então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. E eu começo contextualizando o nosso tema de hoje, lembrando, né, que nós tivemos o primeiro caso de pandemia em fevereiro deste ano. Já no dia 11 de março, a OMS declarou a pandemia, então o coronavírus já estava espalhado por todo o país, por todo o mundo, né? Logo em seguida começaram as medidas de isolamento social, com vários decretos municipais e estaduais, determinando o fechamento de vários estabelecimentos.
No Brasil, hoje, já são mais de 400 mil casos, com mais de 25 mil mortes. E ao longo dos últimos praticamente 3 meses, nós estamos nos dividindo entre isolamento social e flexibilização. No final de abril, então, começaram as medidas de flexibilização e o Rio Grande do Sul, como um exemplo, criou o sistema de distanciamento controlado e separou o estado em regiões, e essas regiões elas são separadas, tem cores, que são 4 bandeiras, de acordo com o risco. Nesse contexto, então, de pandemia, tiveram várias ações judiciais pedindo a suspensão temporária do direito de visita presencial. O judiciário vinha concedendo esse cancelamento temporário, essa transferência para a visita virtual, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Camila, então, eu aproveito, tá me escutando ainda? Sim, estou escutando, tá perfeito. Beleza. Então, E eu Camila, me enxergo considerando... também. eu não estou te enxergando, mas o importante é que eu estou te escutando. Isso. Considerando, então, que a convivência familiar ela é de extrema importância para os filhos, e ela deve ser preservada, né? Como que fica o direito de visita neste momento de pandemia? Primeiro, obrigada, né, Alexandre, pelo convite. É sempre muito bacana participar das ações e que eu tenho acompanhado, tenho feito várias lives e disponibilizado muito conteúdo para auxiliar as pessoas, né, a vivenciarem esse momento tão difícil. Com relação à convivência familiar durante a pandemia, o principal ponto assim que a gente precisa destacar é a efetiva importância da convivência familiar. Né? Por que isso na legislação tem um status tão intenso? Né? Foi todo um desenvolvimento histórico e cultural, não só no Brasil como no mundo, e isso é uma temática que é sempre muito interessante dialogar junto com a psicologia e com outras áreas, né? Pelas influências biopsicossociais dessa convivência para a sociedade e para uma questão de economia social. Ou seja, a convivência com a família, ela gera consequências na vida do indivíduo que necessariamente elas vão ter consequência na forma como ele vive o mundo e na forma como ele se revela no mundo. Então, por isso que a gente precisa fazer o máximo, né, e se empenhar para que esse direito seja mantido, inclusive numa situação de pandemia. Essas são as orientações quase que unânimes, né, não só da comunidade jurídica, mas também de outras áreas, né, que haja um empenho, no caso dos adultos, que são os genitores, para que se mantenha esse direito. Então, a ideia é que, inclusive, durante a pandemia, nós possamos assegurar isso para as crianças, os adolescentes e os seus genitores. Considerando isso, tem diferença, por exemplo, se os pais residem em cidades diferentes, né? O judiciário tem entendido que se mora em lugar mais perto, é mais fácil manter a visita. Como que tu vê isso? A questão do deslocamento ela é preponderante nesse momento, né? Claro que dependendo da distância, praticamente fica inviabilizado. Nós temos uma questão das companhias aéreas, enfim, temos toda uma limitação na transição dentro do país e que dirá fora, né? Então, dependendo dessa distância, sim, pode ter uma consequência mais pontual, né? Claro que isso tudo deve ser visto de acordo com a realidade de cada família. O ideal sempre é que tenha bom senso, né? E que os genitores consigam conversar para determinar se é o momento de suspender temporariamente as visitas ou continuar de forma mais espaçada. Mas eu acredito que no início, quando realmente estourou essa situação de isolamento social, muitas famílias não conseguiram chegar num acordo, né? Muitas vezes quem detinha a guarda acabou ingressando com uma ação então para tentar suspender as visitas. Se há uma determinação judicial que regulamentou essas visitas, o genitor que tem a guarda ele poderia simplesmente proibir unilateralmente que o outro genitor veja os filhos? Assim, essa questão ela não é muito incomum, né? A gente tem uma confusão na questão do conceito da guarda, né?
O que que acontece? Não é incomum que o genitor detentor da guarda pense ser o dono da criança, né? Ou a pessoa que tem mais poder nessa relação entre pais e filhos, mas isso é um equívoco, porque a guarda, ela é só um dos inúmeros direitos e deveres que fazem parte de um conjunto maior que a gente chama na legislação de poder familiar. Então, assim, o genitor que ficou com a guarda, ele não é mais pai ou mais mãe do que o outro. Isso precisa ficar muito claro. Os direitos e deveres de ambos os genitores, eles são os mesmos, né? Eles têm que ser compartilhados, ainda que a guarda não seja compartilhada. Então, não é incomum, né, que o genitor que tem a guarda unilateral, que é o responsável pela guarda direta do filho, tem que usar desse direito que ele está, desse dever, né, que é muito mais um dever do que um direito que ele está desempenhando com preponderância naquele momento, para desqualificar muitas vezes a atuação do outro genitor. E isso é muito prejudicial e o principal prejudicado é a criança ou o adolescente. Camila, nesse sentido, como que tu poderia sugerir para que os genitores criem um plano de convivência para reduzir esses litígios? Desculpa, Alexandre, tu pode repetir a pergunta? Claro, eu justamente estava perguntando sobre essa questão que tu falaste, né, de que muitas vezes há um litígio entre os genitores e tem essa tendência de parecer que quem tem a guarda tem então a posse sobre os filhos, né? Como que tu sugere que haja um plano de convivência, a criação de um plano de convivência para reduzir esses litígios nesse momento? Eu até vi que alguém ali também fez uma pergunta que talvez seja Isso, agora próxima, eu que é a já, questão em seguida eu já vou ler a pergunta e convido a é, todos que tenham dúvidas também já irem fazendo perguntas que ao longo da live a gente vai perguntando, vou ter perguntando. tá. Qual que é a questão? Por exemplo, se os ex-cônjuges, ex-companheiros têm uma determinação judicial, né, que fixou um regime, seja da guarda compartilhada, da guarda unilateral, que tem o que é o mais comum na guarda unilateral? Ah, visita em finais de semana alternados. E a guarda compartilhada ela é muito mais dinâmica, né? Mas qual que é a questão? Se nesse momento é muito provável que seja necessária alguma alteração nessa dinâmica. E aí a orientação predominante é que as pessoas conversem. Judicializar essas questões agora não se demonstra saudável e efetivo, porque afinal de contas o judiciário já é sobrecarregado e agora mais do que nunca está sem condições de verificar em loco a realidade das famílias, né? As famílias são muito dinâmicas e possuem realidades diferentes. Hoje no mundo a gente tem uma diversidade de estruturas familiares que não dá nem para dar nome, porque as famílias se ajustam de formas muito criativas e muito intensas. Então, o ideal é que as pessoas conversem. Se elas sozinhas não conseguem conversar, que busquem então um profissional, né? No caso, um advogado com postura mediadora. Por que que eu falo postura mediadora? Porque talvez agora um processo de mediação também não seja tão efetivo no sentido que a mediação ela é excelente, ela é uma aplicação muito boa no direito de família pela complexidade, pelos sentimentos que ele envolve, mas ela não é uma sessão em meia hora que resolve a vida das pessoas, né? Então, talvez seja a oportunidade de adentrar num processo de mediação familiar, mas buscar mais do que nunca um profissional com postura mediadora para analisar a realidade da família, quais são as circunstâncias, né? O que cada um está vivendo e verificar qual que é a postura mais ponderada, mais adequada e que respeite a legislação e o direito das pessoas que estão envolvidas. Sim, no final das contas, o bom senso é que tem que prevalecer pelo interesse dos filhos, né? Pena que isso muitas vezes é deixado de lado. Tem uma pergunta aqui do Rafael, que é sobre a guarda alternada. Se, em decorrência da restrição de circulação, a guarda alternada torna-se mais comum em substituição à regra da guarda compartilhada. Eu vi alguns julgados mais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que até por ser maior também, por isso talvez tenha um número maior nesse momento de decisões,
que é justamente assim a alteração desse regime, né, de uma guarda compartilhada para uma guarda alternada. A gente tem visto que isso não deixa de ser uma tendência. Por quê? O que é a guarda compartilhada? Né? É a busca da harmonia, né, como o próprio nome diz, no compartilhamento das tarefas ali no dia a dia. Então, o pai busca na escola e vai almoçar e leva não sei aonde, a mãe busca e leva para casa. E a guarda alternada, o filho fica um período com o pai, um período com a mãe, ou com os dois pais, ou com as duas mães, a depender da realidade de cada família. Então, tem sido, sim, uma alternativa para algumas famílias, porque a guarda alternada minimiza o excesso de deslocamentos, porque a guarda compartilhada ela é muito dinâmica, ela é ali o dia a dia. Então, num momento como esse, acaba sendo um pouco complicado toda essa dinâmica, toda essa alternância, levar e buscar a criança para ambientes muito diferentes o tempo todo pode não ser o mais adequado. Pensando nisso que tu falasse, né, sobre a guarda compartilhada, que deveria ser mais dinâmica, mas na verdade a gente vê muitas vezes que a mãe, principalmente, né, ela acaba tendendo a agir como se ela tivesse uma posição de prevalência, né, como se ela tivesse uma posse sobre os filhos. Muitas vezes, por mais que seja uma guarda compartilhada, essa dinâmica ela acaba ficando um pouco prejudicada, né? E neste momento que nós estamos vivendo então uma pandemia, eu acredito que isso deve ter aumentado ainda mais, né? Como que fica então a guarda compartilhada nesse período de convivência restrita? A guarda compartilhada, com certeza, dentre as modalidades, é a que vai precisar intensificar o diálogo entre os genitores, né? Porque, como eu falei antes, ela é muito dinâmica, ela tem uma característica do convívio intenso da criança ou do adolescente no dia a dia com os pais. Então, ela vai precisar de ajustes, muito provavelmente, para tornar uma coisa mais confortável, né? E esses ajustes, o ideal é que eles sejam feitos em comum acordo entre os pais. Essa questão da posse da mãe, que a gente vê muito hoje em dia, quando a guarda é unilateral no Brasil e talvez no mundo, mas vamos falar no Brasil, que é o que eu tenho mais convicção, ela é preponderantemente da mulher, ela é preponderantemente feminina. Isso é uma questão cultural, né? E o que muitas vezes acontece? Mesmo que a guarda seja alternada, nós temos, às vezes, a mãe como comandante da dinâmica ali do dia a dia, né? Porque muitas vezes o que acontece? E aí a gente precisa respeitar as limitações dos homens na sociedade, que elas são decorrentes de uma cultura, é algo muito mais profundo, né? Onde o papel do pai hoje tem se reformulado, mas isso vai levar um tempo, e aí vem a questão de, ao invés de nós entrarmos num embate, né? O pai não sabe fazer direito, é melhor que eu faça. Né? E isso acaba tendo um efeito negativo, porque as mulheres acabam se sobrecarregando também com essas responsabilidades da maternidade e, ao mesmo tempo, reclamam que os pais não participam, mas também não auxiliam eles nesse aprendizado. E é óbvio que precisam de ajuda no sentido que nós temos uma questão cultural muito intensa, que hoje está muito de forma incipiente, trazendo os homens para essa vida doméstica, para o efetivo papel de pai, que se reconhece como sendo o melhor para um filho, né? Então, precisa muito da participação, da compreensão e principalmente da capacidade da mulher em respeitar as diferenças, né? Uma mãe tem uma forma de cuidar de um filho, tem uma forma de educar, de alimentar, e não quer dizer que a forma dela seja a melhor ou seja a única válida, né? As diferenças na relação e a questão de gênero também precisa ser respeitada. Camila, considerando esse desequilíbrio natural que acaba beneficiando a mãe em detrimento ao pai, o que o pai poderia fazer, então, se ele tentou uma resolução do conflito sem o judiciário, mas chegou a um ponto que a visita foi negada, ele não consegue mais ver os filhos, qual seria o caminho, então, e como que ele pode comprovar, por exemplo, que a mãe não permite ver os filhos? O primeiro passo, assim, daí foi inefetivo o diálogo. Tá? A gente tem que procurar ainda mais um degrau antes do judiciário, que é o acordo extrajudicial, tá? Que é o diálogo extrajudicial,
mas mediado por um profissional, né? Às vezes não precisa ser só o advogado, a gente pode ter aí, no caso da pandemia, o acompanhamento do próprio pediatra da criança, depender da realidade da criança, né? A criança pode ter algum problema de saúde, o adolescente, enfim. E também a participação de um psicólogo, enfim, buscar mais uma alternativa extrajudicial, mas com terceiros envolvidos, se não foi possível o diálogo só entre os genitores. E aí, se não houver uma aceitação dessa resolução, aí, infelizmente, a gente tem que buscar, né, através do plantão, o judiciário para resolver essa circunstância. Como que se dá a comprovação? Hoje em dia, a comprovação se dá de forma muito intensa, né? É a nossa novidade, que são as provas das redes sociais, né? Diálogos de WhatsApp, enfim, as pessoas estão com a vida virtual muito exposta. Se questiona muito a prova virtual, digamos assim. Mas, nesses casos, talvez elas sejam as principais, né? Tendo em vista que o número de testemunhas, talvez, de pessoas testemunhando e convivendo, ele seja menor, porque a convivência social está extremamente restrita. Então, acredito que, né, os diálogos e demonstrar as tentativas seja a nossa única prova nesse momento. Mas, repetindo, que o ideal é que se tente, de todas as maneiras possíveis, evitar a judicialização dessa questão nesse momento em especial. Sim, com certeza, né? O quanto mais houver diálogo, melhor para os filhos, né? Camila, o artigo 1586 do Código Civil, ele fala sobre havendo motivos graves, né? E o juiz poderá, então, regular de maneira diferente as visitas. A pandemia por si só, tu entende que já é um motivo grave para suspender a visita, ou ela tem que estar junto com outros elementos, como, por exemplo, o genitor fazer parte no grupo de risco, ele daqui a pouco estar doente, ou ele trabalhar na área da saúde, em hospitais, etc., não, ou, por exemplo, conseguir comprovar que o pai não segue as orientações da OMS. Como que tu vê isso? Bom, a questão do risco que é trazida na legislação, seja no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela se refere a um risco à vida e integridade física da criança ou do adolescente, tá? O poder familiar, ele só é destituído, flexibilizado, desfeito em casos extremos. Acredito que a pandemia por si só não tem o condão de pronto flexibilizar essa situação. Eu acho que vai muito mais nesse sentido que tu estavas falando, que é uma questão pontual da realidade das famílias. Óbvio que se tem uma criança com um problema cardíaco grave, com alguma doença, né, em que o contágio com o vírus possa ter uma consequência muito maior do que enfim, né, eventual morte, enfim, coisas extremas, né, porque a gente sabe que as crianças e as pessoas, né, quem são os grupos de risco, né, são determinados ali, tem a OMS, o Ministério da Saúde se manifestando. O maior medo que a gente enfrenta hoje é a morte, né, é isso que se quer evitar. Então, é óbvio que não vai expor uma criança que tem algum problema de saúde que esteja no grupo de risco a uma guarda compartilhada, por exemplo. Não vai uma criança com uma doença ou um adolescente ficar transitando de uma casa para outra entre duas estruturas familiares diferentes se pondo em risco, né? Então, assim, é nesse sentido que tu estás falando. A flexibilização, ela tem que ser pontual de acordo com a realidade das famílias. A mesma coisa, por exemplo, os pais que retornaram há pouco tempo de uma viagem internacional. Agora a gente já está há muito tempo em quarentena, as viagens internacionais já não fazem mais parte da nossa realidade, mas até pouco tempo sim. Outra questão também são os pais que são profissionais na área da saúde ou que estão atuando, né, diretamente no combate ao coronavírus, que estão se expondo, que têm um contato maior, então essas pessoas também, obviamente, vão apresentar um risco maior para os seus filhos, né? A gente vê muito na televisão como tem sido difícil para os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, as pessoas que trabalham aí com a limpeza coletiva, que estão precisando se afastar quando podem, né? Quando tem condições estruturais, se afastar em absoluto da sua família para não trazer risco para as pessoas que convivem com eles, né?
Então, acredito que a flexibilização, sim, seja mais nesse sentido. Não é porque tem uma pandemia que nós vamos usar do excesso do zelo para interromper, para impedir o exercício de um direito que é tão importante para a estrutura, para a constituição da questão social da criança e do adolescente. Eu quero aproveitar para agradecer a contribuição do Matheus, né, nosso colega da Comissão de Direito Imobiliário, que justamente comentou sobre a guarda compartilhada, né, que é a tomar decisões em conjunto e que ela não tem relação com a convivência hora com um, hora com o outro, que é justamente isso que tu estavas referindo. Né? Camila, considerando que teve muitas decisões então, que suspenderam temporariamente as visitas presenciais, eu acredito que agora, como já tem uma flexibilização do comércio, dos estabelecimentos, né, muitos já começaram a abrir, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que tem essa questão da divisão em regiões, com 4 bandeiras, já acredito que, de repente, já é o momento de rever essas decisões e começar, então, a retomar a convivência presencial. É claro que sempre tomando todos os cuidados, né? Mas muitas vezes ainda há esse excesso de zelo, como tu referiste, com relação à mãe. Como que o pai, por exemplo, se for a parte prejudicada, né, se tiver apenas com visita virtual, como que o pai poderia, então, tentar retomar essa visita presencial? Essa questão que tu fala sempre da mãe e do pai, sim, isso é a parte estrutural comum hoje nessas relações, né? E com relação a uma eventual decisão anterior que tenha suspendido, ela pode e precisa ser revista se a situação fática anterior teve alguma alteração. O que a gente tem notado no judiciário? Nós tivemos muitas decisões no início da pandemia que elas estavam atuando num sentido de cuidado. Nós não tínhamos muita noção da dimensão e muito menos do tempo que nós levaríamos em quarentena forçada, né? Isso tudo é muito novo, nós estamos rodeados de incertezas, né? E quando a gente tem incerteza, conhecimento científico também é questionado. Então, nós estamos todo momento fazendo questionamentos sobre o que é certo e o que é errado. E as nossas opiniões, elas têm se alterado, né? Como as coisas foram tomando uma dimensão muito maior do que a maioria da população imaginava, eu acredito que talvez o judiciário agora, vivenciando as novas realidades, também possa rever as suas decisões. Porque, assim, ainda que nós tenhamos uma flexibilização, por exemplo, do comércio, né, o risco de contágio é o mesmo de março, é o mesmo de fevereiro, né? A única coisa é que agora nós estamos aprendendo um pouco mais com essa realidade e tendo em vista a questão temporal, que tem tomado uma dimensão que a gente não imaginava no início, precisam ser revistas, porque senão os prejuízos vão ser. Nós já estamos tendo muitos prejuízos, né? Esses prejuízos precisam ser amenizados. Então, já se viveu esse período do isolamento de forma muito intensa. Tem muitas famílias que tiveram, por exemplo, as questões de visita e de convívio suspensas. Mas eu acredito que sim, talvez seja agora uma hora o momento de rever e pensar em alternativas justamente por essa questão do tempo. Nós não sabemos quanto tempo vai levar isso. E o tempo para uma criança e para um adolescente tem uma percepção muito diferente de um adulto, né? Uma semana para um adulto passa muito rápido. Uma semana para uma criança de 5, 6, 7 anos sem ver o pai tem uma consequência muito mais intensa na vida dela. Então, é por isso a importância, sim, de se rever essas decisões. Ainda mais quando nós pensamos em resolução dos conflitos, né? Por isso que realmente o bom senso, como eu já havia referido, é fundamental. E principalmente o melhor interesse dos filhos, né? É uma pena que muitas vezes, quando acaba sendo judicializado, a tendência também é que não haja esse diálogo para retomar a visita presencial, né? E essa visita talvez ela acabe indo além até do que o período de pandemia, porque teoricamente o pai deveria, se for o prejudicado, né, teria que então contestar essa ação que a mãe ingressou para suspender as visitas, e aí vai ter toda a morosidade do judiciário, por mais que seja no plantão, até que haja uma retomada da vista presencial. E no final das contas isso acaba prejudicando um dos lados, né? Por isso que a conversa ela tem que ser o primeiro passo. Né? Camila, então, considerando o que tu disseste, seria possível afirmar que é uma tendência das decisões do judiciário a partir de agora não
não suspenderem mais as visitas e começarem a tentar chegar no meio termo, daqui a pouco reduzir ou espaçar a visita, mas não proibir totalmente a visita presencial? É um pouco complicado falar o que vai ser a tendência. Eu acho que essa tem que ser a busca dos profissionais, né? Ali eu vi que o doutor Matheus estava comentando que a guarda compartilhada ela não tem nada a ver com a convivência hora com um, hora com o outro. Não, ela é uma convivência harmônica, né? A ideia é que se mantenha a dinâmica o mais próximo possível de quando os genitores viviam na mesma casa. E isso é óbvio que agora tem sido mais complicado, mais difícil, mas que a gente possa insistir junto ao judiciário, esse é o papel importante da advocacia, no sentido de manter ao máximo uma proximidade com o que a criança tinha na realidade da sua família antes, seja a guarda compartilhada, que é a nossa maior busca, né? Ou a alternada, ou eventualmente se a realidade era uma guarda unilateral. Buscar que se tenha, na medida do possível, de acordo com a realidade da família, levando em conta as circunstâncias de questão de saúde da criança e dos familiares, manter a realidade pré-pandemia, né? Respeitando esses fatores que eu comentei. Eu estava lendo artigos sobre isso e verifiquei que na Europa há uma tendência à utilização da residência alternada. Lá há inclusive uma facilitação por parte do judiciário para que seja utilizado dessa forma. Mas no Brasil fala-se muito na guarda compartilhada, mas muitas vezes ela não é utilizada da forma como deveria, né? Essa, essa convivência entre os pais acaba não sendo da forma como deveria. Inclusive essa questão da comunicação, da divisão igualitária das determinações, de como que vão ser como que os filhos vão ser educados, por exemplo, né? O que tu acha que falta no Brasil para ter esse caminho de utilizar de repente a residência alternada como alternativa à guarda compartilhada, considerando então que a guarda compartilhada no Brasil não é utilizada da forma como deveria? A guarda compartilhada, ela é muito confundida na prática com a guarda alternada, né? Porque a guarda compartilhada, ela busca uma harmonia no dia a dia, né? Não é uma semana com um, outra semana com outro. Claro, a criança em geral tem uma residência base, né? Seja com o pai ou seja com a mãe, ela geralmente tem uma residência base, mas a convivência dela no dia a dia, ela é a mais igualitária e harmônica possível com os dois, né? Com os dois pais, com as duas mães, com os dois genitores, né? A depender, como eu disse antes, da realidade de cada família. Talvez não seja nenhuma questão do Brasil, né? A gente tem que pensar que essa questão de desfazer uma relação de afeto entre duas pessoas, seja através do divórcio, seja através da dissolução, é o que acontece. Em algum momento, aquelas duas pessoas viram como insustentável a manutenção daquela relação. E aí é muito difícil e depende de um empenho muito intenso desses adultos em compreender que com o término da relação conjugal não há o término da relação como pai ou como mãe. E que essa precisa ser mantida tal qual era antes, ou às vezes isso também é uma oportunidade de fomento da relação com os filhos, né? Então, eu acho que é uma questão de conscientização mundial, né? As relações familiares, elas são muito complexas. Aqui no Brasil, a gente tem uma mania de forma consuetudinária na prática e travestindo as coisas, né? Ficou determinado a guarda da forma X. Ah, mas é mais fácil assim. E daí vai mudando e quando vê as pessoas estão executando de uma forma muito diferente. A gente tem que pensar que a guarda, a determinação da dinâmica da guarda dos filhos, ela é estudada. Em tese, a gente busca isso, né? Que ela seja verificada e adaptada ao interesse da criança. Então, no momento que eu dou um jeitinho para adaptar as minhas necessidades como mãe ou as minhas necessidades como pai, eu não estou só prejudicando o meu filho, né, a minha filha, como tem uma questão de responsabilidade do poder familiar perante a própria sociedade, que aí está sendo frustrada de forma muito intensa. Camila, e para os casos em que há a visita virtual,
então que foram suspensas as visitas presenciais. Como que isso funciona quando a criança é muito pequena, quando os filhos são muito pequenos, ou, por exemplo, bebê, ou tem pouca idade? É, hoje em dia a interação digital ela é cada vez mais precoce, né? A gente não é incomum ir num restaurante, para quem não tem filhos, né? E ver uma criança super pequena que não sabe falar mexendo o dedinho em alguma tela. Então, isso é parte das novas gerações, cada vez de forma mais intensa. É óbvio que uma criança menor, ela tem um pouco, vai ter um prejuízo maior nessa relação digital, porque a questão do tato, do cheiro, da convivência física ainda é das percepções de mundo. Quanto menor a criança, a percepção de mundo dela está mais ligada a esses sentidos, né? Do que propriamente com a questão visual, que é o que nos permite as relações digitais. Mas ela precisa necessariamente ter a curadoria do adulto da casa, seja da mãe, seja da avó, da tia, do tio, de quem tiver ali, alguém precisa acompanhar e fomentar, ajudar aquela criança a entender que ali tem um pai, que ali tem uma mãe que está se fazendo presente e que quer saber como que ela está, o que está acontecendo. Então, precisa de um curador para dinamizar essa relação. E eu acredito que essa questão da precocidade na relação digital, que é a realidade das novas gerações, permite sim que às vezes uma criança mais cedo ainda tenha pelo menos um contato com a voz ou com a imagem daquela pessoa. Isso talvez seja até mais para a área médica, para a área da psicologia, mas pelo que nós acompanhamos, né, com os colegas quando a gente trabalha de forma multidisciplinar, é que isso sim é possível e é válido. E isso também a gente tem que pensar que a convivência não é um direito só da criança e do adolescente, ela é dos pais também. Então, talvez a criança não aproveite tanto, mas para aquele pai ou para aquela mãe que está distante, ver o seu filho conversar, se sentir um pouco mais próximo, também pode ser importante. A gente também tem que pensar no direito dos pais. Ainda sobre esse assunto, o Rafael fez uma pergunta. Uma forma de compensar essa falta de interação virtual com crianças muito pequenas, seria possível substituir os vídeos? Seria possível substituir por vídeos da criança para o genitor que não pode estar presente? Eu acho então que ele está falando no sentido do outro genitor, né, filmar a criança e mandar pro pai ou para a mãe que não estão tendo as visitas. Eu acho que sim, acho que é uma forma válida, né? Vídeos, fotografia. Hoje em dia isso é muito prático, né? Enfim, tem o WhatsApp, tem outras formas de interação. Então, com certeza, né? Nesse sentido de resguardar também o direito dos pais, que o outro genitor que está com a guarda nesse momento também faça essa interação, né? E sim, faça vídeos, tire fotos, mas eu acredito que seja importante, sim, algum diálogo, o áudio ou alguma imagem, porque a voz, né, se tem uma ideia de que a voz dos pais, desde a fase intrauterina, já pode ter algum efeito, que dirá numa criança ainda que seja recém-nascida. Então, eu acho que sim, tem que ser fomentado, até porque a noção de um adulto dessa questão digital é muito maior do que uma criança, né? Então, seria mais válido fotos, vídeos, imagens, mas eu acho que a gente também não pode desqualificar no todo a manifestação, mesmo que seja uma criança pequena, desse genitor, seja um áudio ou algo nesse sentido, porque existem muitos estudos comprovando que desde a vida intrauterina a criança já consegue ter alguma percepção da voz e dessas manifestações auditivas, né, dos pais. Sim. No caso da guarda compartilhada, então, sempre tentam equilibrar aquele princípio, né, da divisão, da convivência entre os pais, entre a mãe e o pai, né, tentar dividir de forma igualitária. Mas agora, em decorrência da pandemia, isso ficou prejudicado, né. Na guarda unilateral, então, é muito maior o prejuízo, porque eventualmente o pai ou a mãe acabam vendo os filhos a cada final de semana alternado, uma vez na semana. Como que tu sugere tentar reequilibrar essa relação? Com relação pensando no tempo de convivência. Eu vi, teve uma decisão, foi no Tribunal, salvo engano, de Minas,
que fez uma suspensão das visitas, enfim, porque, salvo engano, era um local onde estava com uma questão da disseminação do vírus muito intensa. Então, foi feita uma suspensão momentânea com uma promessa de compensação posterior, né? Então, sim, é uma possibilidade, claro. Cada dia que se perde é um dia perdido, enfim, né? Nem todo o tempo pode ser recuperado, mas, claro, é uma forma também. Mas a questão do equilíbrio, por exemplo, se o que se quer evitar é o deslocamento intenso da criança, o pai ou a mãe via todos os finais de semana o filho, se não vai ver de forma física, vamos então fazer uma complementação com o convívio digital, né? Eu acho que o que se tem que buscar, como eu disse antes, é manter o que existia antes da pandemia. Claro, não vai ser igual, tudo bem, mas vamos procurar fazer compensações. Vamos usar desse mundo virtual. As pessoas passam o dia inteiro no celular, no computador e na televisão. Vamos usar desses mecanismos para uma coisa útil, né? E isso é mais do que útil, isso é importante, isso envolve direitos e isso não pode ser flexibilizado por cansaço ou por falta de interesse. As crianças e os adolescentes precisam da interação dos adultos para fazer essa mediação, para colaborarem, para incentivarem também. Então, eu acredito que, se não for possível manter a guarda unilateral com a mesma intensidade, geralmente são finais de semana alternados, né? O que é uma pena. Mas vamos supor que a visita fosse todos os finais de semana, aquele final de semana que não vai ser possível o convívio físico, então vamos fazer ele através de algum desses mecanismos tecnológicos. Sim. É exatamente o que tu falaste, né? Que um dia perdido, esse dia não, dificilmente vai ser recuperado, né? O que eu tenho vi também por exemplo, agora como as aulas estão suspensas, é justamente haver uma divisão desse período. Por exemplo, as aulas vão retornar só no final de junho. Então, esse período de junho ser dividido como se fosse uma antecipação das férias, justamente para tentar manter esse equilíbrio na convivência, né? Sim, é uma forma de alternância da guarda, né? Claro, nós não estamos em férias, né? Mas a criança está em casa. E a gente não pode deixar de relevar que uma criança em casa 24 horas, sem o colégio, sem as suas atividades extra-classe, com a energia que uma criança tem, é óbvio que sobrecarrega aquele pai ou aquela mãe que está com aquela criança com a guarda, né? Tem muitas manifestações dos pais dessa questão da exaustão, e muitas vezes prejudica também o eventual trabalho remoto. Então, assim, a gente não pode deixar tudo nas mãos de um, né? Então, eu acho excelente essa alternativa que tem se buscado, né, que é a questão da alternância. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para os pais que estão realizando o trabalho remoto, para que eles possam ter o direito de, em algum momento, ter um pouco mais de descanso, um pouco mais de tranquilidade na sua casa para desenvolver as suas tarefas e até mesmo para descansar. Porque manter uma criança ativa, né, e ocupada o dia todo é uma tarefa muito difícil, né? E muitas mulheres, inclusive, têm relatado que estão se sentindo ainda mais sobrecarregadas nesse momento, porque antes elas tinham, né? E os pais também, enfim. O que existia antes? Uma rede de apoio. Que é essa rede de apoio? É a escola, é a família e as crianças que têm a oportunidade de outras atividades, como natação, inglês, enfim, essa é a rede de apoio da família. Ela foi eliminada. Toda a carga está hoje em uma só pessoa. Por isso que essas opções, essas alternativas que estão sendo buscadas, né, de, por exemplo, trabalhar de forma análoga esse período ao período de férias e fazer essa divisão, ela é muito inteligente. E eu acho que ela é muito efetiva no sentido não só para a criança, mas também em respeito aos pais, minimizar essa sobrecarga, né? Camila, retomando aquilo que nós estávamos conversando no início, sobre a falta de diálogo, por exemplo, daqui a pouco um dos genitores ingressou então com uma ação pedindo a suspensão temporária das visitas, o outro genitor só tem a oportunidade de ver os filhos através da internet, né, de forma virtual. Como que esse pai que não está convivendo presencialmente pode evitar, por exemplo, a alienação parental? Porque, infelizmente, não tem como não falar sobre isso, né? Já que
houve muitos casos agora durante a pandemia da mãe, por exemplo, ingressar com uma ação para tentar aproveitar a pandemia para tentar evitar o convívio com o pai, né? Então, a alienação parental, nesse momento, ela acaba sendo talvez agravada, né? Como que tu enxerga isso? A alienação parental, digamos que é um outro vírus que também está num ambiente muito favorável para a disseminação agora durante a pandemia, né? Ele já é latente, muito preocupante na sociedade muito antes do coronavírus e agora está favorável à disseminação, né? E como que se evita isso? O que que a gente vê na prática? Que o desgaste na tentativa do convívio com os filhos, quando tem. Vamos usar o exemplo da mãe e do pai, porque efetivamente é a realidade, não é a única, né? Mas é a estrutura mais comum que a gente tem. Muitas vezes, a maior parte das vezes é a mãe que aliena o pai, né? Na figura do pai perante o filho. Então, o que que acontece? Os pais se desgastam tanto nas tentativas, né, que são inexitosas no convívio dos filhos, eles são tão desqualificados na sua figura como pais, né, têm os seus erros extremamente evidenciados e seus acertos ignorados, que acabam o quê? Desistindo, né? É um esgotamento. Então, qual que é a orientação? Persistir, né? Buscar através de alguém na família que esteja convivendo com o filho as oportunidades para contato, mas acima de tudo, né? Talvez esse seja um caso que precise da interferência de um terceiro, seja de um profissional, ou se esse pai que está cometendo alienação for muito resistente, aí sim a procura pelo Poder Judiciário. O que não se pode permitir é esperar passar a pandemia para ver se consegue retomar o convívio, né? Esse caso, o tempo é muito crucial, né? Então, quando a pessoa que aliena, ela ganha tempo, ela tem espaço, ela se torna mais forte e mais influente na vida da criança, e isso às vezes é muito difícil de reverter depois. Então, esse pai, ele precisa buscar ajuda, ele precisa persistir e muitas vezes ele sozinho não vai conseguir isso e aí ele precisa ir atrás de ajuda, ele não pode perder muito tempo. Sim, com certeza. E ainda nesse momento acaba se tornando mais difícil a comprovação, né? Já que ele não consegue ver os filhos presencialmente, daqui a pouco a mãe ou quem quer que seja pode estar supervisionando essa visita e isso inibir o filho até de falar alguma coisa que poderia ajudar esse outro genitor a identificar uma alienação, né? Não só a dificuldade de identificar a alienação, como também a intensidade da propagação da alienação, né? Porque o pai que não está convivendo com o filho em hipótese alguma, ele fica sem força nenhuma para combater, né, esse mal. Então, nós temos uma parte muito poderosa, muito armada, muito forte, com toda a influência, e alguém ali que está nessa guerra. Então, essa pessoa precisa se munir, né, para poder enfrentar. Isso é uma batalha, isso é muito triste. A gente vê histórias muito infelizes nas famílias, isso é muito desastroso e muito prejudicial. Não tem felicidade na alienação parental, ela precisa ser combatida. E é muito difícil que a pessoa sozinha consiga enfrentar, porque realmente é muito difícil e é algo muito complexo. Sim, com certeza, né? De alguma forma isso tem que tentar ser combatido, apesar da dificuldade, né? Pessoal, nós ainda temos mais ou menos 5 minutos. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, é o momento então para aproveitar. Caso contrário, eu passo a palavra para a Camila de novo, então, para fazer as conclusões finais, para nós já irmos para o encerramento da live. E já desde então deixo o meu agradecimento a todos que estiveram conosco e principalmente a Camila pela disponibilidade. Camila, nós ainda temos mais ou menos 5 minutos, caso queira fazer mais alguma consideração ou um resumo geral sobre o que foi debatido, alguma coisa nesse sentido, Claro. te deixo à vontade então. Obrigado. Eu só quero primeiro, Alexandre, expressar a minha tristeza, porque eu me arrumei para participar da live e eu não estou aparecendo. Mas, assim, agradecer a participação das pessoas, né, o teu convite, que a gente possa repetir esses momentos e, acima de tudo, né, dizer para as pessoas que estão passando por essas dificuldades que busquem os profissionais para auxiliarem,
para que a gente possa minimizar a judicialização, porque ela é mais efetiva tanto para as pessoas, né? Em especial para as crianças, né? Me colocar à disposição, sei que o escritório também está à disposição para dúvidas, né? E principalmente saber que tem uma rede de apoio, apesar dela estar agindo de forma virtual, mas que ela serve para auxiliar essas famílias. Nós estamos aí para aplicar a legislação de acordo com a realidade. As famílias são muito dinâmicas, são muito diversas. Hoje em dia nós temos núcleos compostos das formas mais inimagináveis, né? E todos eles têm espaço na sociedade e precisam ter os seus direitos, né? E precisam cumprir os seus deveres. E é para isso que nós estamos aí, para apoiar essas pessoas, tá? Me coloco à disposição e agradeço muito a participação de todos, principalmente dos meus amigos, meus colegas ali que eu vi entrando na live, tá bom? E aí, Obrigado, pedir Camila. desculpa, né, Alexandre, mas são as dificuldades desse mundo digital. Infelizmente, não foi exatamente como nós queríamos, mas deu certo, e é isso que importa. Não, com certeza deu muito certo. Nós tivemos o público participativo, o pessoal dando opinião, contribuindo, foi excelente. Quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, eu tenho uma notícia muito boa, que depois nós vamos colocar essa live no YouTube, então quem não pôde assistir tudo vai poder assistir mais tarde. E eu aproveito então para reforçar que quem se interessar por esse tema ou por outros envolvendo direito de família, pode acessar o nosso blog, porque a Camila escreve para nós com uma frequência mais ou menos mensal, e tem vários artigos dela sobre guarda, sobre regulamentação de visita, sobre divórcio, sobre diversos outros temas. Então já fica o convite para conhecerem o nosso blog e prestigiarem os artigos da Camila. Camila, eu acredito que nós não temos mais nenhuma pergunta, então podemos se encaminhar para o final, falta mais ou menos uns 3 minutos, mas eu acredito que nós atingimos nosso objetivo de trazer informação nesse momento que traz tantas dúvidas, né? Principalmente para os pais, e não só para os pais, mas para todas as pessoas que compõem o núcleo familiar. Obrigado. Com certeza. Um abraço, Alexandre, um abraço para todo mundo. Boa noite e bom descanso para todos. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau. Aproveito para fazer um último convite, então. A partir da próxima semana, nós continuaremos as nossas lives, e neste mês de junho, o tema vai ser sobre direito empresarial e societário. Um abraço a todos. Até mais.